você que nos acompanha em mais um Entre Elas. O programa de hoje é direto da Praça Dante Alighieri, onde acontece a 40ª Feira do Livro de Caxias do Sul. Durante os 17 dias de feiras, estão acontecendo seminários, palestras, bate-papos, sessões de autógrafos, tudo para promover a produção literária e a escrita de acesso fácil, ao ar livre e gratuito. E nossa convidada de hoje, né, o Entre Elas, está participando da programação com uma convidada muito especial, que é a psicóloga, psicanalista e escritora Ana Sui, que está aqui do meu lado. Ana, bem-vinda a Caxias do Sul, bem-vinda ao Entre Elas. Eu quero te dizer, já te disse que eu sou muito sua fã, acompanho muito seu trabalho nas redes sociais, já li seu livro, vou ler os outros, estão no meu roteiro já. E antes de começar com o bate-papo, só quero te pedir como que está sendo estar aqui na Feira do Livro de Caxias do Sul, como que é estar perto dos seus leitores, né, receber o carinho do público, né? Então, para te falar um pouquinho mais como é estar assim aqui na cidade e com esse reconhecimento do público. Obrigada pelo convite para estar aqui. Obrigada, Caxias, né, pelo convite para estar aqui na feira e para estar aqui conversando contigo. É um prazer estar aqui, estou muito feliz. Eu gosto muito de ter um contato próximo com leitores e leitoras, tanto pelas redes sociais quanto presencialmente, na medida do possível. Então é sempre uma alegria poder encontrar gente que se interessa por esse tema que é a minha grande questão na vida. Certo. Ana, eu tô com 2 livros teus aqui, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, né, que é o último, né, e o mais conhecido, e As Cabanas que o Amor Faz em Nós, que não à toa são as cores do Entre Elas, do programa, né, mas você também tem outras publicações, que tu comentasse também dos outros livros, que também tem capinhas coloridas, assim, né, que dá para identificar ele carinhosamente pelas cores, mas contar quais são os outros títulos. Além desses 2, então, existe também o Não Pise no Meu Vazio, que é laranja, e A Corda que Sai do Útero, que é rosa. E são os 4 livros que estão numa circulação mais ampla pela editora Planeta. Todos eles falam sobre o tema do amor. O amarelinho, né, assim que a gente chama entre os leitores carinhosamente, o amarelinho tem uma escrita um tanto mais explicativa, /técnica, conversação, um formato assim, de trazer um tanto de teoria psicanalítica mesmo para o texto. E os outros livros, né, os outros 3 coloridinhos, eles são crônicas poéticas que falam sobre amor também, mas de diferentes modalidades amorosas, né? Não só amor romântico, sexual, mas amor maternidade, amor amizade, amor parental, né? Várias modalidades de amor. E tenho também o Amor, Desejo de Psicanálise, que é a primeira publicação que eu fiz, que é um texto bem técnico, acadêmico, daí efeito da minha dissertação de mestrado, que é publicado pela editora Juruá. O amor, né? O amor, esse tema tão universal, né? Tão difícil de explicar às vezes. E queria te pedir, assim, você é psicanalista, né? Como que é traduzir? Nossa, eu acho que você traduz muito, de uma forma muito fácil, uma linguagem muito acessível sobre esses temas, né? Então, porque a psicanálise, as pessoas têm essa noção que é um pouco mais dura, mais fria, né? Como que é trazer esse conhecimento de uma forma tão leve, assim, tão fácil para as pessoas? Então, eu acho que assim, a psicanálise, ela tanto a experiência analítica de estar no divã, né, e de se analisar ali por anos, semanas, meses, décadas, às vezes, e para além do duro da teoria psicanalítica, da densidade, porque é uma teoria realmente difícil, eu entendo que tanto a experiência quanto a teoria, elas servem para a vida. Então, para mim não existe uma distância entre a psicanálise lá e a psicanálise que acontece na vida. E poder falar um pouco disso, escrever um pouco sobre isso, eu acho que tem tido efeitos muito interessantes, né, nos leitores, porque vai desmistificando essa ideia de que a psicanálise e o psicanalista são necessariamente alguma coisa que está distante, que está longe, que está inacessível. Mas não, né? Isso é feito de vida. Porque o ser humano, ele sente, né? E às vezes
por que a gente sente o que a gente sente? Por que a gente quer explicar, a gente quer nominar aquele sentimento, a gente quer entender por que está passando aquilo, por que está sentindo aquilo, né? Por exemplo, o vazio, né, que traz no livro Laranjinha. O vazio acontece, ele existe. Às vezes as pessoas têm um amor, têm uma vida, têm todas as formas que a gente consideraria que poderiam preencher e mesmo assim sentem o vazio. Por quê? Né? E elas às vezes devem se perguntar por que se eu tenho tudo? Né? Se eu tenho tudo, e se eu tenho o amor, se eu tenho o amor de um marido, um amor de uma filha, um amor de uma família, né? Por que ainda mesmo assim acontece o vazio? Então, porque nós somos humanos, né? Que coisa maluca ser humano. Que coisa doida que é ser gente. E, paradoxalmente, ao mesmo tempo que ser gente é isso, é se doer, é se esburacar, é se deparar com um certo vazio de tempos em tempos, também é do ser humano idealizar de que teria gente que não é assim, né? E eu acho que a gente vive tempos que alimentam muito essa fantasia de que o outro não sofre, de que o outro chegou lá, né? O outro teve sucesso, o outro conseguiu. E sabe lá o que é isso? Porque quando você vai falar com quem está lá, esse lá não chegou também. Esse lá não existe. Mas faz parte da nossa fantasia. Então a gente vive um tempo que é meio que assim, o vazio, a solidão, a tristeza são transtornos, e isso é um problema, você precisa eliminar, você está doente, você precisa eliminar da sua vida, porque isso não é normal, ou você vive uma vida eufórica, onde só existe completude, sucesso, arrasou, divô, né? Sem que a gente lacrou, sem que a gente considere que a vida humana, na verdade, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas, e às vezes até ao mesmo tempo, né? Sim, o amor e a raiva, o amor e o ódio, a raiva e... Qual que é o antônimo da raiva, né? Mas a solidão, tudo, às vezes tudo junto, né? A gente ama e odeia, às vezes, a pessoa, né? A gente vê muito isso em relacionamento familiar. Às vezes o outro irrita a gente de uma forma que nem tem, assim, que é muito de nós sentirmos isso, né? E não é nem só daí, às vezes, porque a gente se irritar porque... como se fosse um oposto, né? Eu me irrito, mas eu amo. Não, eu me irrito porque eu amo, né? Se não fosse o amor, também não seria irritação. E é um pouco essa... A brincadeira do A Gente Mira no Amor e Certa na Solidão é isso. A gente tende a pensar que se eu amar e for amado, que seria o cenário ideal, aí, então eu não vou sentir solidão. E... se eu estiver me sentindo sozinho, é porque eu fracassei no amor, E eu fracassei no amor não é qualquer coisa. Eu fracassei no amor significa eu fracassei como pessoa, eu fracassei na minha existência, eu existo errado, eu respiro errado, eu nasci errado, eu penso errado, eu falo errado, né? A gente se sentir inadequado. Ó. Exatamente. Essa inadequação nos leva a enaltecer, a engrandecer ainda mais essa fantasia de que o amor é que nos livraria dessas coisas todas. E quanto mais a gente fica pilhado nessa fantasia, menos a gente consegue desfrutar das experiências amorosas. O que nos leva a ficar correndo atrás do rabo, né? Porque quanto mais eu me sinto inadequado, menos eu consigo desfrutar. E aí eu me sinto mais inadequado e menos eu consigo desfrutar. E isso não tem fim nesse ciclo. Então, quando a gente para pensar o amor com a solidão, né? A gente mira no amor e acerta na solidão. E não a gente mira no amor e erra na solidão. Né? Então, não a solidão como um erro, mas como fazendo parte do amor. A gente tem outra modalidade de formato amoroso e uma outra modalidade de formato com a solidão, porque afinal de contas, o que é a solidão se não poder estar diante da nossa própria companhia, né? Por que isso tem que ser ruim? Sim, porque a solidão parece uma coisa ruim. Quando falam solidão, nossa, é ruim sentir isso, é ruim estar sozinho. Mas não é uma... Parece que abandonaram, né? Todo mundo me abandonou, eu tô sozinho. Mas não é isso, né? E às vezes a gente pode estar com pessoas e se sentir sozinho também, né? Se sentir fora do contexto. Sim, a gente tende a colocar tudo no mesmo balaio, né? Então, o abandono, o desamparo, a solidão, o isolamento, tudo isso significa a mesma coisa e significa que você fracassou porque você não é boa o suficiente, você não é amado o suficiente, não foi, não vai ser, nunca será,
né? Você é chata, você... Não tem saída. E aí, quando a gente pensa em nuances em relação a isso, a gente consegue pensar que existe o abandono, de fato existe o abandono, né? De pessoas que são abandonadas aí em momentos da vida em que elas não têm condições ainda de ficar sozinhas, né? Se a gente for pensar aí nos bebês, nas crianças, porque o abandono não é só ir embora, o abandono é não conseguir se vincular ali, aquele ser que está por ali. A gente pode pensar aí o isolamento como sendo uma outra forma de solidão, onde eu evito contato com o outro. Tem muita gente que confunde solidão com isolamento, fala, agora eu já estou advertido. Eu não vou mais mirar no amor e acertar na solidão, porque eu vou mirar na solidão. Não é possível mirar na solidão. Você está mirando no isolamento. Porque a gente está se defendendo. Então, para não correr o risco de me frustrar, eu já nem vou me encontrar com o outro. E isso é uma defesa, não é a solidão, é uma defesa a solidão. Mas tem como fugir disso? Tem como fugir do outro? Não, fugir do outro dá, o problema é fugir da gente, né? Fugir da gente não dá, e a gente não deixa de ser um outro pra gente mesmo, né? E é esse outro que a gente é pra gente mesmo que a gente encontra em tudo que é lugar, né? E aí existe ainda uma outra forma de separar as coisas, que é a tal da solitude, né? Então, às vezes, o uso da palavra solitude tem a ver com uma tentativa de pegar dessa experiência da solidão só aquilo que é bom e falar, não, mas isso é bom, eu desfruto da minha própria companhia, isso, né, eu aprendi como se isso fosse uma coisa que tivesse garantida. Então, eu insisto em usar o termo solidão e não solitude, justamente porque acho que a palavra solidão, ela contempla isso tudo. Desamparo, o abandono, a solidão, a solitude, o isolamento, né? E aí a gente consegue pensar uma mesma coisa com diferentes nuances. Isso é a coisa mais fácil de entender. E o amor que a gente constrói sozinhos, né? O amor próprio. A gente constrói sozinhos, mas também a partir da visão do outro. A gente, então, precisa do outro para poder se construir. Não é? Olha que louco isso. A gente precisa do outro para poder ficar sozinho. É verdade. Até disso a gente precisa do outro. Nós somos seres muito desamparados, né? Não tem nada sem outro. Então, a ideia que a gente faz de quem nós somos, a ideia que a gente faz de como é que a gente é, né? A gente nunca viu o nosso rosto. A maneira como a gente supõe que a gente vê o nosso rosto, a maneira como a gente vê o nosso rosto dentro da nossa cabeça, não é mais que uma suposição de como é que o outro me vê, porque eu me vejo refletido ali no espelho, na câmera, né? Coisas nesse sentido. O nosso nome, que a gente chama o nome próprio, não é próprio, porque o nome foi dado pelo outro. A nossa língua também não é própria, porque foi nos ensinada por um outro. Então, toda a cultura, todo o caldo cultural que nos constitui, porque a gente passa a pertencer a essa cultura, e independente de onde a gente vai com esses valores. Seja lá para onde for, tem uma certa possibilidade de distanciamento e de afastamento disso, que nos permite algumas mudanças, mas ela é bastante limitada. Tem certos valores que vão com a gente para onde a gente for. Pensar que isso é a gente, mas não é exatamente a gente, porque não veio de fábrica, né? Veio a partir de uma certa construção, demonstram tanto do quanto nós somos seres mesmo que nos falta uma essência garantido. Eu sou assim, eu nasci assim e eu sempre vou ser assim. Não, a gente se modifica. E a gente acaba buscando no outro essa essência, às vezes não encontrando na gente, a gente procura no outro alguém que nos molda a personalidade, que nos diz o que fazer, ou que a gente tenta agradar, né? Então a gente, né, se apaixona, tenta ser o que a pessoa gosta. Nossa, não gosto nada de rock, mas a pessoa gosta, vou me moldar, vou gostar de rock para poder agradar a pessoa. Então a gente acaba fazendo esse movimento para agradar o outro, para ser amada. E veja como isso não faz sentido, né? Eu quero que o outro me ame. Para o outro me amar, eu vou ser menos eu mesmo e mais parecido com o outro para o outro me amar. Não faz sentido, né? Mas também não faz sentido pensar, então agora eu vou ser eu mesmo, e aí se o outro me amar, ele fica. Quem sou eu mesmo? Então o problema está nessa palavra, né? Mesmo. Quem sou eu mesmo? Então, a gente tende a pensar, eu vou fazer análise, terapia para descobrir o que eu quero da minha vida. O que eu sempre quis, qual é o meu propósito, né? E a gente vai fazendo essa fantasia de que a gente nasceu
com um propósito na vida, com um sentido, e ao mesmo tempo eu nasci em outro corpo por aí, eu preciso achar a tampa da minha panela, né, que nada mais é do que uma versão de mim mesma andando por aí, e que então quando eu achar a minha versão de mim mesmo, eu vou conseguir ser mais eu mesmo, né? Bem isso. Parece que a gente vai procurar uma parte que nos falta, né? Metade da laranja. Exato. E, na verdade, o encontro amoroso é o contrário disso, né? Porque você é uma pessoa, até você encontrar a pessoa que te causou algum negócio. Não vou nem chamar de amor aqui, te causou algum negócio. Quando você encontra com aquele negócio naquela pessoa, você já não sabe mais quem é você. Eu fui assim até agora. Tem essa coisa desses contratos de hoje em dia que se fala, no primeiro tem um nome para tudo, né? Tem um nome, me fugiu agora, que é um pouco que parte da ideia de que se você sai no primeiro encontro, você tem que ser super honesto com a pessoa. Você vai dizer o que você quer da vida, para onde você vai, coisa, porque você, né, tem que ter responsabilidade afetiva, então você precisa ser muito honesto. Só que na experiência amorosa, se alguma coisa do encontro acontece, você já não é mais uma pessoa que você chegou ali, porque o outro modifica. E eu acho que o amor tem muito mais a ver com acolher essas transformações e essas mudanças que são efeito de que você está vivo. Resumindo, a gente nunca sai imune uns aos outros. Bom, Ana, nós encerramos o tempo do nosso primeiro bloco. Então, nós vamos continuar no segundo bloco com mais papo com a Ana. Você que está aí, não saia, nós voltamos já já. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, união e reconstrução. De volta com o programa Entre Elas, hoje muito especial, porque estamos na Feira do Livro de Caxias do Sul e também muito especial porque estamos com a escritora Ana Sui, que eu já falei no primeiro bloco, vou repetir, sou fã, acompanho o trabalho dela nas redes, acompanho os livros e a gente está falando sobre um tema também que é, assim, eu acho que não tem como fugir dele, que é o amor, que é o vazio, que é a solidão. E, Ana, acho que esse segundo bloco vamos iniciar falando do ciclo das coisas, né? Poxa, às vezes a gente está lendo um livro, vendo um seriado, ou, né, qualquer coisa que a gente está assim, nossa, tão gostoso, tão bom, e aquilo acaba, e fica aquele vazio, né? Como que é para o ser humano aceitar o fim de um ciclo, às vezes até de um relacionamento também, vamos aprofundar um pouquinho mais, de um relacionamento, de uma amizade, né? Como que é esse fim de ciclo? Porque é difícil perder, né? É muito difícil. A gente tem tanto horror a perder que a gente não quer perder nem aquilo que é ruim. É verdade. Né? Não é nada incomum a gente escutar, dizer coisas do tipo das pessoas falando das experiências que elas passam, que são ruins, de casamento horrível, namoro abusivo, relações difíceis, amizade ruim, aí perde e aí sente falta, aí fala, não sei, mas não era bom, né? Ou qualquer relação que a gente tem, a gente tende a idealizar, passou, e aí você esquece as coisas ruins e fica lembrando só daquilo que era bom, né? Enfim. Então, a gente tem muita dificuldade com mudanças, na verdade. E fechamentos de ciclo são sinônimo de que alguma coisa vai chegar. E essa coisa que vai chegar, ela é desconhecida. E a gente gosta muito daquilo que é conhecido, mesmo que seja muito ruim. O fato de alguma coisa ser conhecida, ela de alguma maneira, ela nos coloca num lugar mais aconchegante de início do que a coisa que vai vir, que eu não pode ser muito boa, mas eu só vou saber depois, né? E até saber, a gente vive uma certa angústia. O fim de um ciclo representa um vazio que vai ser preenchido, né? Claro, mas a gente não sabe pelo que vai ser preenchido. Isso eu acho que assusta, né? Sim, acho que é por aí. A gente perde o apoio da imagem de quem nós somos. Então, quem sou eu? Eu sempre sou para alguém. Eu sou eu enquanto filho de alguém, enquanto mãe de alguém, enquanto pai de alguém, enquanto amigo de alguém. E quando o ciclo com este alguém termina, algo em mim, de quem eu era para este outro, deixa de me habitar.
E isso não é sem efeito em tudo que eu sou, né? Então a gente continuamente tem que ficar se reencontrando e recalculando a rota de si mesmo. E a gente vai ter que encarar o vazio em algum momento, a gente vai ter que encarar, principalmente com esses fins de ciclos. Quais são os ganhos de encarar um vazio, de estar perto do vazio, de não fugir desse vazio? E o ganho? Pergunta difícil. Oba! Eu acho que a gente ganha quando perde uma coisa. Na verdade, assim, vai parecer jogo de palavras apenas, mas veja se vai fazer sentido. Quando se perde alguma coisa, é porque, assim, tentar não ficar muito complexa nisso. Na experiência amorosa, na vida, né? Mas aqui mais no nosso tema, aqui na experiência amorosa, a gente acha que a gente encontrou alguma coisa. E a gente, quando ama alguém, né? É, porque parece que assim, poxa, fim de um relacionamento. A gente vê muito, fim de um relacionamento. Eu não vou ficar sozinha, eu não vou ver esse vazio de um fim de relacionamento. Vou ficar com outra pessoa. Me parece mais nesse sentido a pergunta, sabe? Não vou encarar uma solidão, não vou encarar a falta, né? Eu vou preencher com outra coisa, ou, né, com outro relacionamento, ou com, né, não vou ver o que traz esse vazio, não vou abrir um espaço. Não tem espaço, não tem vazio. Eu acho que não é mais simples do que eu estava tentando dizer. Eu realmente acho que o que eu falei era o que eu queria ter dito mesmo. Poder perder é um ganho. Poder perder é um ganho. Porque quando você não pode perder, você fica escravo de alguma coisa que você nem sabe o que é. Porque você não sabe muito bem de que perda é essa que se trata. Quando você pode perder, você ganha em efeitos de liberdade. O amor é livre, né? Nós não, mas o amor sim. E vamos falar das mulheres, então, né? Já que esse programa é entre elas, né? A mulher tem muito essa cobrança de ter um relacionamento amoroso. Muito mais que o homem, até, eu acredito. A mulher tem que ter É uma coisa de geração, né? Ela vai estar completa quando encontrar um relacionamento amoroso, quando tiver a maternidade. E eu acho que isso tira da mulher essa cobrança social, né? A forma dela se realizar com outras coisas, né? Com uma independência, com alguma profissão, talvez. Isso existe para a mulher? Sim, né? É muito cruel se a gente não considerar que a nossa possibilidade de casar ou não, ter filho ou não, entrar num relacionamento X ou Y é muito recente. Então, a gente vive, te digo, nossa geração mesmo, vive como se tivesse sido sempre assim, e então a gente já devia ter aprendido a lidar com isso. E, no entanto, é muito recente, né? A gente não se cura de muitas coisas de uma geração para outra. Precisa de muito mais tempo para elaboração. Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo justamente onde está se tentando elaborar alguma coisa disso. E não são as mulheres, né? Porque isso respinga em todo mundo, né? Então, homem, criança, qualquer pessoa viva, de alguma forma, está suscetível a esse efeito de novas formas de relacionamento, novas formas de viver, que a gente ainda não sabe muito bem quais são as que nos interessam. Porque a gente perdeu em ideal, eu diria. Né? Do tipo, quem é o casal, quem é a mulher que você se inspirou na tua infância, na tua vida? Mãe? E aí você tem um ideal ali, que é esse ideal infantil, que é esse que nos emociona, né, quando toca. E aí, se você vai mais pra frente, olhar com olhos de hoje, como essa pessoa viveu, como ela se relacionou, isso cai. Você fala, foi legal, mas foi legal para aquele tempo. Hoje em dia, num tempo curto, muita coisa mudou. E num tempo cada vez mais curto, cada vez mais coisa está mudando. Então, eu acho que a gente está um pouco desamparados em termos de referenciais e ideais, tendo que se haver com uma invenção de alguma coisa que é nova. Né? Uma invenção nova, bem pleonasmo, assim, no sentido mesmo de que a gente precisa descobrir o que a gente quer. E aí, como a gente adora uma regra,
A gente tá Te muito adora. É uma forma paranoico de ali. controlar, né, eu acho. Naquilo para fazer o certo, não é? Eu quero fazer, eu quero ter prova, eu quero que alguém já tenha certificado de que funciona. E aí a gente entra numas ciladas de querer copiar a receita do coleguinha. Olha lá, ela fez assim, então eu tô fazendo errado. Ela fez assado, então eu tinha que estar fazendo assado e não assim. E aí isso se soma a essa pegada de redes sociais em que o nosso mundo de referências, ele está excessivamente poluído, no sentido de ter muita gente ali, né? Então, a gente acaba acompanhando a vida de muita gente, de tal maneira que é incompatível você se inspirar por gente que tem formas de viver que uma impossibilitaria a outra, né? Ou seja, não tem como a gente não se deparar com um vazio, porque não dá para fazer isso. E a gente se compara com a alta performance dos outros, que é o que a gente vê nas redes sociais, né? A gente vê a alta performance da pessoa e acha que aquilo é a realidade. E até é legal trazer esse tema das redes sociais, porque a gente vê muito essa coisa que tem um pouco do vazio das redes sociais, né? Às vezes a gente procura validação, eu acho, numa rede social. É vazio, né? Porque é uma imagem, um recorte da vida de alguém, uma imagem que alguém diz. E por mais que você conheça essa pessoa, você não sabe como é que ela está vivendo. Aquilo é um recortinho que a gente preenche com idealização. E aí, é isso, né? Eu sigo lá a blogueira que tem 8 filhos e é dona de casa. Falo, nossa, é assim que devia ser, assim que eu devia viver. E vejo a outra que não tem filhos, fez um mochilão, tirou um ano sabático. Falo, é assim que eu devia viver. Assim, não tem como, né? Porque são 2 modos de vida incompatíveis. Então, seja lá o que for que eu vou fazer com a minha própria vida, eu vou necessariamente me deparar com algum esvaziamento desse ideal. E é uma indecisão, né? O que eu quero ser? Porque tudo parece muito legal, né? E aí tu fica assim, nossa, é tudo muito legal. O que eu quero ser dentro disso tudo? Parece muita opção. Parece muita opção, né? E é fake, porque não tem tanta opção assim. Não dá para fazer tanta coisa assim. Mas dá para fazer muito mais coisas do que se já pôde fazer em outro momento. Dá para fazer muito mais coisas. Mas a gente tem a ilusão de que quanto mais opção a gente tem, menos a gente perde. E a nossa vida é muito limitada. É o contrário. Quanto mais opção a gente tem, mais a gente perde. Porque a gente continua tendo 24 horas no nosso tempo. A gente ganhou em longevidade, de alguma maneira, mas o nosso recorte de vida não é tão mais amplo assim. E a gente tem muito mais possibilidades. Então, de certa maneira, acho que a gente tem muito mais vazio, sim. Ana, e esse vazio, essa questão, também me parece um pouco um amor infantil, assim, sabe? Porque quando a gente tá na vida, a gente parece que ainda quer ter um colo para correr, né? E às vezes a gente parece que a gente tem que abraçar a própria solidão, o próprio vazio, né? A gente não tem o outro para isso. Às vezes é nós mesmos que temos que nos abraçar. Mas como a gente tem essa relação infantil, né? Que a gente sempre tem a mãe sabe o que você quer, a mãe tá sempre te dando colo, a mãe sempre tá amparando, a mãe sempre tá ajudando, ou o pai, enfim. E aí parece que a vida adulta é mais difícil, né? Tu vai estar mais sozinho. Ai, eu não sei, eu gosto muito de ser adulta, sabe? então eu não sei, mas eu acho assim, mãe, por exemplo, mãe e pai, né? Vou dizer mãe me referindo a um amor mais primitivo, mas os nossos pais, eles demoram muito na gente. Eles ficam na gente para sempre. Então, o difícil é que na infância tem alguém para nos acolher. E na vida adulta, a gente precisa, primeiro, se acolher e, segundo, encontrar uma maneira de se acolher através também de algum acolhimento do outro. Porque a gente tende a falar que a gente quer encontrar um amor, que a gente quer ser amado, que não sei qual das quantas. Gente, é difícil pra caramba ser amado. Não é um negócio muito confortável também. Então, dá trabalho. Achar uma distância, porque a gente precisa de distância no amor. Achar uma distância em que a gente não se sinta invadido pelo outro. Mas para a gente poder se sentir amado, a gente precisa não se sentir invadido. Qual a medida disso? Depende de cada um. Só que no encontro amoroso, nunca é só de um que se trata. Tem sempre o outro também. Então, é um trabalho artesanal. O amor é para os fortes, o amor é ação, né? Eu acho que é uma coisa que, claro que acontece e flui, mas o amor também precisa de um esforço nosso, né? O amor precisa de trabalho.
Precisa de trabalho, não é um trabalho que a gente faz sozinho, é um trabalho que a gente faça na relação com o outro. Só que a gente entra numa pegada de ligar trabalho a sacrifício. E aí eu acho que a gente se distancia do amor quando a gente entra na pegada do sacrifício. Porque o sacrifício ele vem sempre com cobrança. Pode não ser agora, mas depois vem a cobrança, porque eu abri mão de alguma coisa, eu renunciei a alguma coisa minha e então o outro precisa. Então a gente precisa fazer renúncias no amor. Mas a gente poder fazer renúncias de uma forma genuína é um negócio que é trabalhoso. Mas sem isso, o amor vai desembocar no ódio. Rápido demais. Ana, bom, nós estamos encerrando aqui, né? Já está bem movimentada a praça, já tem mais um compromisso. A gente está tendo o pessoal aqui nos acompanhando, já está te esperando, inclusive. Eu queria só que tu falasse se tem projetos futuros, né? Como é que tu vê quais os teus próximos projetos, quais as tuas próximas, né? O que você vai mirar agora? Eu tenho um livro que eu estou organizando com 2 colegas psicanalistas, que é um livro de psicanálise, que se chama Como as Crianças Amam. E são artigos de diferentes psicanalistas falando sobre o tema do amor. Tem um livro com um psicanalista que é uma grande pessoa, que é o Christian Dunker, que vai sair no ano que vem pela Editora Planeta. E tenho também um outro livro que eu estou escrevendo, né, pela Editora Planeta, que eu ainda não sei muito bem sobre o que é, né? Mas eu sigo escrevendo. Vamos ver onde é que eu vou acertar, né? Estou mirando na escrita por enquanto. Certo. Bom, obrigada. Obrigada pela tua participação, pela tua contribuição, pelas reflexões que fizemos aqui no Entre Elas. Obrigada ao público que nos acompanhou. Foi muito especial. Eu com certeza vou lembrar para sempre desse programa. E você... até uma próxima edição. Nós voltamos logo com mais temas por aí. Temos bastante coisa aparecendo ainda. E quem não deixe de visitar a Feira do Livro, né? Que tá muito legal, né? Obrigada, Ana. Obrigada a você. Eu que te agradeço. Muito obrigada pela conversa deliciosa. Obrigada a toda a equipe. Obrigada pelo convite para estar aqui. Então tá, encerramos. Um abraço. Até mais.